Fala turma, tudo bem? Nas últimas semanas, muito tem se falado sobre coronavírus, sobre Covid. E a Abramed, junto à Associação Brasileira de Emergência, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação de Terapia Intensiva do Brasil, elaborou um conjunto de recomendações que tem a finalidade de diminuir cada vez mais o risco de contaminação da equipe que está diante de um paciente suspeito ou confirmado de Covid com o quadro de parada cardiorrespiratória. Diante disso, eu resolvi trazer as principais informações, os principais tópicos para que você possa realizar uma melhor assistência a esse paciente, bem como diminuir cada vez mais o risco de contaminação para você e para a equipe que está realizando o manejo da reanimação cardiopulmonar nesse momento. Uma das informações muito importantes desse documento é que se mantém o reconhecimento normal da PCR, aquele reconhecimento que você vai avaliar o pulso, né, central, bem como a ausência de respiração, tá? Se mantém também o processo de início da reanimação através das compressões torácicas e a monitorização com a finalidade de identificar qual é o ritmo da parada cardiorrespiratória, ok? E que a desfibrilação diante dos ritmos chocáveis, né, a FV e a TV, ela não deve ser adiada para que a equipe tenha acesso à via aérea do paciente. Okay? Outra coisa muito importante é a necessidade cada vez maior de conscientizar a equipe e os gestores da instituição para que nós devamos ter os EPIs corretos. Nós não devemos iniciar nenhum procedimento, nem no paciente suspeito, e muito menos no confirmado de Covid, caso não haja a disponibilidade dos EPIs. Inclusive, eu não vou iniciar nem a compressão torácica, eu não vou iniciar a instalação de uma via aérea invasiva, manejo de via aérea, caso a equipe não disponha dos EPIs. Outro tópico muito importante da recomendação é que haja, né, a curiosidade de se avaliar qual é o nível de dificuldade da via aérea do paciente. Em alguns casos, o paciente ele vai chegar na sua unidade sem uma via aérea invasiva, vai chegar respirando aí ar ambiente, às vezes no máximo ali um catéter tipo óculos, por exemplo. Esse paciente pode vir a ter a necessidade de uma via aérea avançada. A grande maioria dos pacientes que evoluem para a forma moderada ou grave, eles vão ser intubados. Certo? Então a gente já tem que prever aí a possibilidade de uma via aérea difícil. E aí existem alternativas, tá certo? Para que diante desses casos a gente não perca tempo. Então eu vou avaliar a potencial dificuldade. Existem aí alguns algoritmos. O mais utilizado no Brasil é o score de Mallampati, onde nós damos uma pontuação ao paciente conforme a dificuldade da via aérea. Okay? Geralmente essa avaliação é feita ou pelo médico, mas também pode ser feita pelo enfermeiro. E aí, diante da dificuldade de intubação, a alternativa, por exemplo, de utilizar dispositivo supraglótico, como a máscara laríngea, que inclusive pode ser manejada pelo profissional enfermeiro que esteja habilitado para esse procedimento. A outra alternativa é a cricotireoidostomia, e também pode ser indicado aí uma possível traqueostomia nesse paciente, ok? Nós devemos aí considerar também a questão de não realizar ventilação boca a boca e também evitar a utilização da ventilação com o dispositivo BVM, né, a bolsa válvula máscara, podem chamar também de AMBU, tá? Evitar ventilar esse paciente quando ele esteja apenas com a máscara. Contudo, se ocorrer realmente a indicação da ventilação com BVM máscara, nós temos que utilizar aí esse dispositivo com dois profissionais, um ventilando e o outro vedando de forma adequada para diminuir o risco da formação de aerossóis, contaminar o ambiente, contaminar a equipe, ok? Então,
essa também é uma das orientações. Há fundamental importância de utilizar filtros que devem ser instalados aí na traqueia entre o paciente e o ventilador, bem como também entre o paciente e o dispositivo do BVM, caso ele seja utilizado, tá? O filtro EPA aí é essencial para que a gente possa diminuir também a possibilidade de formação de aerossóis. Quando se for realizar a intubação traqueal, é de fundamental importância que esse procedimento ele seja manejado através de uma videolaparoscopia. Isso tem a finalidade de facilitar ainda mais o procedimento, né? Para que a gente não tenha nenhuma demora e nenhuma falha, tá certo? No dispositivo, no manejo do paciente, tá? Outra coisa fundamental é saber manejar aí um pouco o ventilador mecânico, né? Daí vem a importante atribuição aí durante esse procedimento do profissional fisioterapeuta, ok? Nós vamos deixar aí alguns ventiladores, inclusive eles apresentam a função específica de reanimação cardiopulmonar, né? Então, essa etapa também é fundamental. Caso o ventilador mecânico ele não disponha dessa função, como é que a gente vai fazer? Você vai manter o paciente no ventilador, né, sob ventilação mecânica fechada. A FiO2, a fração inspirada de oxigênio, vai ser manejada para 100%. Você vai colocar o ventilador no modo assincrônico e a frequência respiratória vai ficar em torno de 10 a 20 pulsões respiratórias por minuto. Esses são os parâmetros que o ventilador mecânico deve se apresentar. Lembrando que nós temos também que tentar o máximo possível identificar e tratar as possíveis causas da PCR. Né? Lembrando que nós temos aí aquelas letras, né? Os 5Hs e os 5Ts, né? Mas as principais causas, né, conforme a literatura até o momento, que são, né, ali em volta do paciente com Covid, as principais causas são hipóxia, né, acidez, acidemia e trombose coronariana. Até o momento, isso é o que a literatura nos relata. Outra coisa também muito importante é restringir o número de pessoas que forem participar do processo de reanimação. Quanto menor a quantidade de profissionais durante esse procedimento, né, menor é o risco de contaminação para os trabalhadores, ok? E, acima de tudo, também é fundamental e importância fazer o briefing e o debriefing. O que é o briefing? É a organização antes do processo de reanimação, a organização da equipe, né? Quem vai fazer o que, qual é a posição de cada um, qual é o objetivo, isso deve ser discutido para que ocorra uma harmonia durante o procedimento. Então, isso nós chamamos de briefing. O debriefing, ele é algo um pouco diferente do feedback. O feedback é só você apontar os erros, as falhas. Já o debriefing, ele é algo maior, ele é algo mais construtivo, né? É você identificar aí quais eram os objetivos, por que eles não foram alcançados e quais as alternativas, né? Quais os passos que devem ser dados em seguida com a finalidade de ocorrer uma melhora no procedimento seguinte. Daí, por exemplo, a importância de uma simulação constante, né, dessa equipe que faz parte dessa assistência, ok? Espero poder ter ajudado um pouco. Curte aí o vídeo e compartilha com os seus colegas. Um forte abraço.